Milagres de São Francisco. Em nome de Cristo começam os milagres de nosso Santíssimo Pai Francisco. Invocando humildemente a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para animar a devoção a ser abraçada pelos presentes e corroborar a fé dos pósteros, tendo Cristo como guia, descrevemos de maneira breve e fidedigna os milagres que, como foi dito, foram lidos diante do Senhor Papa Gregório e anunciados ao povo. Primeiro, os aleijados que foram curados. No mesmo dia em que o sacro-santo corpo do Beatíssimo Pai Francisco, embalsamado mais com os aromas supercelestes do que com as especiarias terrenas, foi sepultado como preciosíssimo tesouro, foi levada uma menina que já durante um ano tinha o pescoço monstruosamente dobrado e a cabeça anexa ao ombro, e não podia olhar para cima, a não ser de esguelha. Tendo ela colocado por algum tempo a cabeça sobre a arca em que jazia o sepultado e precioso corpo do santo, imediatamente, pelos méritos do Santíssimo Homem, ergueu o pescoço e a cabeça ficou recolocada na devida posição, de modo que a menina, extremamente estupefata pela súbita transformação de si mesma, começou a fugir e a chorar. Aparecia uma cavidade no ombro, ao qual a cabeça estivera dobrada por causa da deterioração que a enfermidade causara. No comando de Narni havia um homem que tinha uma perna retorcida por tão grande paralisia que de modo algum ele podia andar, a não ser com a ajuda de 2 muletas. Era mendigo e atormentado durante muitos anos por tão grande enfermidade, não conhecia nem o próprio pai e nem sequer a mãe. Ele foi de tal modo libertado do referido mal, pelos méritos de nosso Beatíssimo Pai Francisco, que andava por toda parte livre, sem o apoio das muletas, louvando e bendizendo a Deus e ao seu santo. Um certo Nicolau, cidadão de Foligno, como tivesse a perna esquerda contraída, atormentado por excessiva dor, gastou tanto com médicos para recuperar a primitiva saúde, que se amarrou com dívidas mais do que queria e podia. Finalmente, como o auxílio deles não lhes adiantasse em absolutamente nada, dilacerado por tão grande dor, que duplicados os gritos de noite, não permitia que os vizinhos dormissem, fazendo voto a Deus e a São Francisco, mandou que fosse transportado ao túmulo dele. Do santo, tendo estendido a perna, dirigiu-se à própria casa, sem a muleta, repleto de grande júbilo. Também o menino, que tinha a perna contraída de modo que o joelho aderia ao peito e o calcanhar às nádegas, dirigindo-se ao sepulcro do bem-aventurado Francisco, macerando o pai dele a própria carne com cilício e afligindo-se a mãe gravemente por ele, de tal modo recobrou subitamente a saúde, que são e alegre, dando graças a Deus e a São Francisco, podia correr pelas praças. Na cidade de Fano havia um aleijado, cujas pernas, cheias de feridas, aderiam às nádegas e exalavam tão grande mau cheiro que os enfermeiros não queriam de modo algum recebê-lo nem mantê-lo no hospital. Pelos méritos do Beatíssimo Pai Francisco, cuja misericórdia invocou, pouco depois ele se alegrou libertado. Uma menina em Gúbio, tendo as mãos contraídas como tivesse perdido completamente a função de todos os membros durante um ano, para obter a graça da saúde, sua ama de leite levou-a com uma imagem de cera ao túmulo do Beatíssimo Pai Francisco. E
depois de permanecer aí pelo período de 8 dias, certo dia o movimento foi restituído a todos os membros dela, de modo que ela recuperou as primitivas funções mais do que de costume. Também um outro menino de Montenegro, estando deitado por muitos dias diante da porta da igreja, onde repousa o corpo de São Francisco, não podia nem andar, nem sentar-se, porque estava privado das forças e da função dos membros da cintura para baixo. Num dia, entrando na igreja ao tocar o sepulcro do Beatíssimo Pai Francisco, saiu são e salvo. E o próprio menino dizia que, enquanto estava deitado diante do túmulo do glorioso santo, apresentou-lhe uma jovem vestido com o hábito dos irmãos, de pé sobre o sepulcro, o qual, trazendo peras nas mãos, o chamou e o incentivou a levantar-se, oferecendo-lhe uma pera. Ele, recebendo a pera das mãos dele, respondia: Eis que sou aleijado e não posso levantar-me de maneira alguma. E comeu a pera apresentada e começou a estender a mão à outra pera que lhe era oferecida pelo mesmo jovem. Enquanto este o exortava de novo a que se levantasse, ele, sentindo-se vergado pelo peso da enfermidade, não se levantava. Mas, oferecida a ele a pera, quando estendeu a mão a ela, o dito jovem tomou-lhe a mão e, conduzindo-o para fora, desapareceu-lhe dos olhos. Vendo que tinha ficado são e salvo, começou a gritar em voz alta, manifestando a todos o que acontecera nele. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, Mamãe Pia, abençoai.